1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre todos os nossos irmãos no mundo. Amados irmãos, a palavra de hoje é sobre legalidade. O diabo, o nosso adversário, ele anda aos derredores, querendo tragar, bramando como um leão. Porém, ele só é leão para aqueles que não são filhos do leão. Ele brama como leão, mas ele não é leão. O verdadeiro leão é Jesus. Esse não é como um leão, esse é um leão. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Pregar a palavra é muita luta, é muita afronta, principalmente agora, nesse último tempo. Deus Santo tem poder e glória. A meta do inimigo de Deus é bloquear a palavra de Deus. Então, ele anda ao derredor, ele busca legalidade para tentar tirar a sua vida, para tentar roubar o que é seu, para tentar destruir, porque ele veio para matar, roubar, destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Para você receber o livramento de Deus, você precisa estar como um leão, verdadeiro leão da tribo de Judá, Jesus. Você não precisa estar com os vencedores aqui na terra. Você precisa estar com um vencedor. Aquele que venceu. Você precisa estar com aquele que venceu, não com os vencedores. Os vencedores aqui na terra podem estar vencendo aqui, mas eles podem terminar perdendo. E você acaba seguindo eles. Por quê? Porque estavam no espírito e agora estão terminando na carne. Você precisa não confiar em cavalos, em carros ou em homens. Você precisa confiar no leão da tribo de Judá. Porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. O adversário de nossas almas, que influencia as pessoas e também ele mata, rouba e destrói. Ele procura legalidade, mas ele não pergunta para Deus se pode matar, roubar ou destruir. Ele simplesmente tenta fazer isso ao te observar se você é uma pessoa que está firme na fé ou se você é uma pessoa que não está firme na fé. Porque como resistir ao diabo? Nós resistimos a ele na fé, praticando a fé, se revestindo da armadura de Deus, praticando a palavra, que é a fé, orando. E nessas práticas nós venceremos o diabo. Ele disse: filhinhos, sois de Deus e já os vencestes, porque maior é o que habita em vocês do que o que está no mundo. Jovens, sois fortes e já venceste o diabo,
porque a palavra de Deus habita em vocês. Deus Santo de poder e glória, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aleluia! Nós só vencemos Ele na palavra. A palavra de Deus, a lei de Deus, refrigera a alma. É a palavra de Deus que refrigera a alma. Deus Santo e glória. Você está tão preocupado com a carcaça do pregador? Isso aqui fica e vira pó. O inimigo tenta blasfemar contra o templo do Espírito Santo, mas você tem que olhar o conteúdo, a palavra. Aquele que é de Deus fala as palavras de Deus. Presta atenção na mensagem. Porque depois fica aí havendo navios. Para você vencer o diabo, você precisa da palavra. Para que ele não venha tocar na sua vida. Ele quer ganhar legalidade. Ele quer ganhar força contra a tua vida. Mas você só vai vencer se você estiver firme na palavra. Deus Santo de poder e glória. Quando o vaso é de Deus, ele não pode tocar sem a permissão de Deus. Quando o vaso não é de Deus, quando a pessoa não é de Deus, é filha do diabo, não está praticando a fé, ele pode tocar. Ele pode tocar sem a permissão de Deus. Ele pode matar, roubar, destruir sem a permissão de Deus. Por quê? Porque ele veio para matar, para roubar, para destruir. Ele veio já para isso. Ele recebeu a legalidade de Deus para atormentar todos os moradores da terra que andam na desobediência à palavra. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo de Deus. Por isso que muitas pessoas morrem na mão do diabo sem a permissão de Deus. Tem pessoas que morrem na mão do diabo com a permissão na mão de Deus e outros morrem na mão do diabo. Tem pessoas que morrem na mão de Deus e você se pergunta por que Deus permitiu. Porque foi melhor. Deus Santo de poder e glória. Você tem que entender, ou você está na armadura de Deus, ou você não está. Se você não estiver na armadura de Deus, você está dando legalidade ao diabo. E ele está armando um laço para você para matar, roubar, destruir. Quando, após acabar o milênio, as nações se corromperão de novo. E ao se corromper, presta atenção na mensagem. E ao se corromper,
Deus soltará Satanás para atormentar as nações. Satanás ele tem legalidade para atormentar, para roubar, matar, destruir todos aqueles que ouvem o Evangelho, mas rejeitam o Evangelho. Porém, uma coisa que deixa ele furioso, decepcionado, porque a Bíblia diz em Apocalipse que ele tem grande ira, e já desceu entre vocês. Uma coisa que deixa ele decepcionado é quando você intercede por uma pessoa. Então não é tão fácil para ele matar, roubar e destruir. Se você está intercedendo por uma pessoa, a Bíblia diz: orai uns pelos outros para que sareis. A intercessão de um justo pode muitos seus efeitos. Deus bloqueia todo o mal contra a vida daquela pessoa que está debaixo de uma intercessão e torna-se inquestionável a vontade de Deus devido à sua misericórdia. Porque em Apocalipse vai dizer: eis que bato a porta do seu coração, e se você abrir, eu cearei contigo, você será comigo. Então Jesus não desiste de você. Talvez você já tenha 30 anos. Jesus, desde o ventre, já está tentando te batizar com o Espírito Santo. Há 30 anos, Jesus está lutando pela sua alma e pela sua conversão. Quando Maria chega saudando Isabel, João Batista recebe o Espírito Santo dentro do ventre. É possível, então, dentro do ventre, receber o Espírito Santo, disse o Senhor. Eu te escolhi desde o ventre, e as nações te dei por profeta. Então, quando você intercede, a pessoa recebe livramento. Porém, você não pode ficar dependente de orações. Você precisa ser uma pessoa firme. Porque se aquela pessoa não orar por você, como vai ficar? Deus só trabalha através das orações dos santos. Sede santo, porque eu sou santo, disse o Senhor. Deus trabalha aqui na terra através das intercessões, das orações dos santos, do clamor. O que é santidade? É ir oposto aos costumes cristãos. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Deus santo tem poder e glória. A única maneira de você vencer o diabo é você estar revestido da armadura de Deus. Revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao maligno, ao dia mau. Ou seja,
Quem está na armadura de Deus resiste ao dia mau. Para resistir a esse mundo, Jesus disse, basta cada dia o seu mal, você precisa estar na armadura da fé, a armadura de Deus. É assim que você vai vencer o diabo. É assim que você vai vencer o seu dia. E a armadura, para manter-se na armadura, não basta ter só Jesus, ter Jesus na sua vida. Ter o grande eu sou da sua vida. Para vencer, para manter-se na armadura, não basta você ser batizado, não basta você falar que é de Deus. Para manter-se a armadura, você precisa revestir, reforçar. E eu reforço mantendo a disciplina, porque se estáis sem disciplina, já não sois filhos, mas sois bastardos. Aleluia! Deus Santo e maravilha. Glória a Jesus. Glória ao Espírito Santo. Se eu tenho a armadura e eu deixo de orar, eu perco a armadura. Se eu tenho um pacto com outro Deus estranho, não tem como eu ter a armadura. Se eu estou em desobediência na palavra, não tem como eu ter a armadura. A armadura de Deus é preciso resistir na fé. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Tomai toda a armadura para que possais resistir o dia mau. O diabo anda ao derredor como leão querendo, bramando como leão querendo tragar. Resistir na fé, ou seja, resistência. Para ter resistência, eu preciso estar na palavra, na fé, na graça e na verdade. Talvez você está orando, fazendo sacrifício, e você não está vendo a resposta de Deus, você não está vendo a proteção de Deus sobre a sua vida. Não dá. Quem está com Jesus não pode ficar perdendo pressão toda hora, passando mal sempre. Quem está com Jesus tem que estar firme na rocha, porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados. Então, enfermidade não pode dominar mais, pecado não domina mais. No teu corpo mortal, não domina mais. Porque se você está na armadura de Deus, você ora, o mal tem que bater em retirada, tem que sair. Porque Jesus cura, liberta. Expulsarão os demônios e não causarão dano a vocês. Se vocês perderem a fé, a palavra não vai ter mais importância. Jesus já não vai ter mais importância para você. Você precisa resistir na fé.
Então ele quer ganhar legalidade para matar. Para roubar e destruir. A responsabilidade é pessoal. Quando o evangelho é pregado para você, chega a responsabilidade pessoal para você. Presta atenção. É aí que muitas pessoas dão legalidade. Quando o evangelho chega até você, ou você é salvo, Deus ordena salvações, livramento, porque você se converteu, aceitou o evangelho, aceitou a fé. Ou você é condenado. Deus cerrou todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia para com todos. Por quê? Porque o evangelho será pregado a toda a criatura, todas as partes da terra. Então virá o fim. Quando você ouve a palavra, Deus te chama para uma responsabilidade pessoal. Deus te chama para a conversão. Deus quer que você ouça a palavra não para te dar, te paparicar, te encher de presentes. Deus quer que você ouça a palavra para aceitar o evangelho, como ele chegou na Galileia, e a primeira frase que saiu da sua boca foi: arrependei-vos e crede no evangelho, porque é chegado o reino dos céus. Responsabilidade pessoal. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Quando uma pessoa não ouviu a palavra, ela não torna-se indesculpável. Porque quando nós olhamos para a criação, nós sabemos que há um Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós sabemos que ela é a palavra de Deus. Dentro de você fala, por quê? Porque quem te criou a Bíblia. Deus Santo tem poder e glória. A palavra de Deus é universal, como está escrito em Efésios. A palavra de Deus é universal. Deus Santo e maravilha, glória a Jesus. É inevitável você não ouvir o evangelho. Não tem como você correr do evangelho. O evangelho, ele será pregado a toda criatura. Quando o evangelho é pregado, você creu, você recebe Jesus e o maligno não lhe toca para causar dano. Todos aqueles que são nascidos de Deus conservam a si mesmo e o maligno não lhe toca para causar danos. Então aquele leão que oprimia, que andava como leão que oprimia, já não pode mais ter autoridade na sua vida. Por quê? Porque agora você está na fé. Você está na fé.
E se você estiver na fé, o maligno não lhe toca. Deus santo tem poder e glória. A pessoa conhecendo a palavra e não praticando, semelhai como homem insensato, que edificou sua casa na areia, e grande foi sua queda. Por quê? Porque ao conhecer a palavra, você torna uma pessoa, não praticando, você torna uma pessoa condenável perante Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberta você da falta de conhecimento. Ela abre a chave, ela abre a porta, a palavra é uma chave que abre a porta para você sair da prisão que você vive dentro de você. E você escolhe se você vai sair ou se você vai permanecer. Você vai ser livre ou se você vai continuar preso, refém dos teus sentimentos, refém das suas crises de ansiedade, refém do seu complexo de inferioridade, refém de tudo aquilo que você sabe que não é bom para você. Então Cristo, ele vai te aperfeiçoando, te fazendo uma pessoa melhor, mais agradável, uma pessoa bendita. E uma pessoa bendita, ela é herdeira dos bens que o Senhor colocou aqui na terra. Então já não vos chamamos de filhos, já não vos chamamos de servos, mas chamo vocês de filhos. Deus santo tem poder e glória. Se não me engano, em Efésios, Paulo cita também, e Jesus também cita uma passagem em João. Já não vos chamamos de servos, mas chamo agora de amigos. E depois Paulo cita uma passagem, não vos chamo de servos, mas vos chamo de filhos. Ou seja, o Espírito Santo falando. Quem é filho é amigo, está no mesmo também. Deus santo tem poder e glória. Aleluia. Então não deis lugar ao diabo. Se falar para você fazer o mal, não faça. Escolha a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. A armadura de Deus eu tenho que reforçar dia após dia. Tenho que orar. Essas palavras são dignas de toda aceitação. Deus santo tem poder e glória.
Deus não está na opressão. Deus não oprime ninguém no juízo. Deus santo tem poder e glória. Então você entendeu essa palavra de hoje? Como vencer o diabo e como não dar legalidade? Porque muitas pessoas elas descem ao inferno. Por quê? Porque não estão na fé. E já ouviram a palavra de Deus. Jesus, quando elas ouviram, Jesus não desistiu delas. Jesus continuou batendo na porta do coração até o final da vida delas. Jesus bate na porta do seu coração, não existe você. Mesmo você já tendo ouvido o Evangelho. Porém, o único culpado de perder a sua salvação foi você mesmo. Que escolheu fazer mal ao próximo. Porque uma pessoa que não tem Jesus, ela não tem a vida. Toda pessoa que não tem Jesus acaba infringindo os mandamentos e acendendo a ira de Deus. E é nessa aí, acendendo a ira de Deus, que o diabo ganha para ele, ceifando, roubando e destruindo. Essas três coisas. Então, presta atenção, você está repetindo. Se você não tem Jesus, você não tem a vida. E automaticamente, você acenderá a ira de Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus se ira todos os dias. Pode reparar. A pessoa não quer Jesus. É invejosa. Fala mal de todo mundo. É falsa. Mentiroso, mentirosa. Trai o esposo, trai a mulher. É homicida. Isso tudo é legal? Não é. Acende a ira de Deus. Então o diabo ele tenta fazer isso com você. Fazer com que você rejeite o convite que Jesus faz para a sua vida. Dia após dia, Jesus está batendo na porta do seu coração. Você fala, meu Deus, onde vai ter a palavra de Deus? Esses cristãos falando de Jesus, do Evangelho. Isso é Deus batendo na porta do seu coração. A preciosa semente. Salmo 126, que é a palavra. A preciosa semente. Então você, rejeitando a preciosa semente, você acenderá a ira de Deus. Eu só consigo enxergar o caminho, a verdade e a vida.
se eu estiver sendo guiado pela palavra, que é lâmpada para os meus pés dos meus caminhos. Eu só consigo agradar a Deus se eu estiver sendo guiado pela palavra. Caso contrário, você ficará inimigo de Deus. Por isso o diabo tem te atormentado. Por isso o diabo tem roubado, destruído em muitas vidas. E muitas mortes têm acontecido. E Deus tem trabalhado. Batido a porta do seu coração. Então eles falam assim, não cai nenhuma folha sem a permissão de Deus. Tem pessoas que o diabo mata e ele não pede permissão de Deus. Por quê? Porque aquela pessoa tem rejeitado a Cristo. Então, quando a torre de Siloé caiu sobre 12 pessoas, Jesus disse assim, ó, isso pode acontecer com qualquer um de vocês aí. Por isso eu digo a vocês, arrependei-vos aí. Paulo disse, eu não tenho a minha vida por preciosa. Essa carne. Então o diabo está tentando matar, roubar, destruir. Mas aqueles que estão na fé, resistindo na fé, aleluia, eles estão firmes. Eles estão, aleluia, vencendo em Cristo. Deus santo de poder e glória. Deus santo de poder e glória. Aleluia. Santo Deus poderoso. Jesus é fiel. Jesus é tremendo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus santo de poder e glória. Resistir na fé. Você precisa resistir. Você só resiste na fé se você estiver se reforçando na armadura. Precisa estar revestido, buscando a Deus. Nós estaremos com o culto meio-dia amanhã. Trabalho aqui meio-dia, pregando a palavra para você. E também às 7h30. Você vem assistir, se revestir. Você ora de manhã, ora meio-dia e ora à noite. Pelo menos 3 orações você tem que fazer. Ainda que seja 10 minutos, 3 orações por dia você tem que fazer. Ou 5 minutos. Então resistir ao diabo e reforçando minha armadura é orando. E se revestindo da palavra. Quando você ouve a palavra de Deus, você está se revestindo, você está se alimentando. Quem já tomou suplemento aí? Suplemento alimentar. Você fica mais forte, se sentindo mais fortalecido. É assim quando você está debaixo da palavra. Por um pastor que prega a fiel palavra. Todo aquele que está debaixo da fiel palavra. Porque a palavra contra a palavra não tem discussão. Ele está alimentado. Ele está revestido.
Porque a palavra, ela purifica. É como a prata refinada em forno de barro, que purificada 7 vezes mais. É a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você toma um suplemento alimentar, te suplementa, você fica mais forte. Por isso que Deus diz, digo fraco, sou forte. Multidões no vale de Josafá, o vale da decisão. Você precisa tomar uma decisão. E a sua direção está no alimento da palavra. Aceitando a fé, se revestindo da armadura de Deus, se reforçando na armadura de Deus. Então aquele problema que parecia grande torna-se pequeno. Aquele problema. O gigante agora já não é mais gigante. Está caído, prostrado no chão, derrotado. Por quê? Porque Deus te revestiu, te fortificou, te edificou na palavra. É na palavra. Por quê? Porque a palavra é fogo e martelo que esmiuça a penha. É fogo. Deus é fogo e fogo consumidor, que consome o mal, consome o pecado. Em Salmos vai dizer que os maus são como a cera quente que se derrete dentro do fogo. Que é o fogo da palavra, da presença do Deus Todo-Poderoso revestido de glória. Fogo consumidor que consome os maus, como a cera quente se derrete dentro do fogo. Assim como a cera que se derrete dentro do fogo, assim a presença de Deus consome os maus. Por isso que você tem que chegar perante a palavra, pedindo misericórdia, pedindo graça, confessando seus pecados, porque Ele é fiel e justo para purificar, para te perdoar e purificar toda injustiça. Glória a Deus. Jesus é fiel. Deus Filho. É a fé. Aleluia. Então, o primeiro convite você recebe. Creia no Evangelho, salvação. Se converte, é tempo de se converter. Eu não larguei isso, não larguei aquilo. Jesus me ajuda, eu quero a fé. Então, terá paciência contigo. Primeiro convite, Jesus vai passar lá. Primeiro convite. Jesus chega na tua vida. Jesus quer falar com você. A palavra chega até você, primeiro convite. O primeiro convite, a palavra chega até você, a palavra de Jesus, que é a Bíblia. Chegou o primeiro convite, você recebe a palavra. Você ouviu a palavra, não, você recebe a palavra, perdão. Recebe a palavra, o primeiro convite. O segundo encontro que você vai ter ao aceitar o convite é ouvindo a palavra ministrada pelo Espírito. Espírito de Deus. Primeiro a palavra chega até você, primeiro convite. Você aceita o convite. Você recebe a palavra de Deus ministrada pelo Espírito, não em carta de tinta, mas agora ministrada pelo Espírito no coração. No coração do ministro
para o teu coração. Então vem o segundo convite, que é o convite do arrependimento, que é através da palavra ministrada pelo Espírito Santo. Três que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Para ser do céu tem que estar retendo a fiel palavra, para demonstrar uns aos outros, para convencer os contradizentes. É o que testifica que a mensagem do Espírito é na palavra. João Batista disse: aqueles que são de Deus falam a palavra de Deus. Não tem que olhar para a aparência do pregador. Será que esse pregador de vamos ver se vai fazer um sinal, alguma coisa? Não. Testifica que é do céu. É quando tem palavra. O pregador tem uma boa aparência, é feinho, é bonitinho, não interessa. Tem que testifica que a mensagem vai entrar no seu coração, vai fazer efeito, vai entrar com a vitória, a libertação. É a palavra. Ela que esmiuça o impedimento, a barreira, a pedra. É a palavra de Deus. A minha fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Deus santo e poder e glória. E Paulo diz para Timóteo, para Tito: vocês têm que reter a fiel palavra. Tem que reter a fiel palavra. Neplasuriande calabai, ramande comanassia la plasude calabai, remede quemenense. Diz para Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Está repetindo. Procure apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Diz para Tito 1,9. Em Tito 1,9. Reter a fiel palavra. Ele disse Pedro disse: desejar efetuosamente o leite racional, para que vá crescendo, não leite falsificado. Paulo disse: eu não sou como muitos que são falsificadores da palavra, mas eu tenho pregado a palavra na presença de Cristo, Deus santo e poder e glória. Então Jesus disse para aqueles discípulos: se a tua justiça não proceder dos escribas e dos fariseus, vocês não poderão herdar o reino dos céus. Ou seja, ouçam o que eles dizem, mas não entram em conformidade com as suas obras, porque eles até pregam a justiça do reino dos céus, mas eles não obedeciam, oprimiam o órfão, a viúva, o estrangeiro. Jesus falou: podem ouvir eles, podem ouvir eles, só não entra em conformidade. Por quê? Porque a salvação é individual. Dirá o marido: posso salvar a mulher? Dirá o marido: será que ele pode salvar a mulher? Ou vice-versa, a mulher: será que pode salvar o seu marido? Ou seja, uma pergunta dizendo que a salvação é individual. Onde dirá a mulher que pode salvar o seu marido? E onde dirá o marido que pode salvar a sua mulher? Porque cada um de nós
prestará conta de si mesmo para Deus. Agora, a única forma que você pode é influenciar, impactar. Crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, tu e tua casa. O que ele quis dizer com isso? Porque a salvação vai depender de você crer. Como você pode dizer que pode salvar o seu marido e você pode salvar a sua mulher se você não está crendo? E quem te garante que você vai crer até o final? Então eu não posso dizer no meu coração, glória a Deus, que eu vou salvar a minha casa. Porque muitos têm começado no espírito e terminado na carne. Então é crer. Crer no Senhor Jesus Cristo e salvará tu e tua casa. Salvará tu e tua casa. Tem que crer, permanecer crendo. Então você resistirá. Pessoa que não está revestida, não está buscando, o mal prevalece contra ela. Toda a opressão que vem sobre a pessoa, ela não consegue resistir. Por quê? Porque quando o mal vem, que anda aos derredores, você não olha, ele vai aproximando. Então, quando o mal chega, você não está revestido. Não consegue resistir. Quando você ora, os seus inimigos verão de longe. Eles tentarão, mas terá uma barreira maior de revestimento ao seu redor. Então, o que anda ao derredor não conseguirá entrar nessa barreira. Por quê? Porque você está revestido. Tirando essa barreira, a opressão ela te domina. É aí que você fica abatido. É aí que você fica triste, derrotado. Quando a opressão mesmo ela vem e você está revestido, não consegue prevalecer contra você. Agora Jesus disse, nós somos falhos. Estamos sujeitos a tantas coisas. Não somos super-homens. Mas o mal não consegue te derrotar, te enlouquecer, te colocar em desvario, melhor dizendo, se você estiver revestido, fortalecido na fé. E você, se permanecer assim, vencerá no final, cingivos as vossas candeias, cingivos os vossos lombos, estejam acesas as vossas candeias. Ou seja, estejam acesas, ou seja, você tem que estar revestido. Amém? Então fica esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, Deus Santo, poder e glória. Amanhã, meio-dia, nós estaremos aqui também com a palavra para você estar revestido para a glória de Deus. Deus seja louvado em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.